Imagine um cenário onde a economia brasileira enfrenta um dos maiores desafios de sua história. Em 2025, o Brasil está à beira de uma crise que pode abalar profundamente a vida de milhões de pessoas. Mas o que está realmente acontecendo? Quais são os fatores que desencadearam essa situação? E mais importante, como você pode se proteger? Hoje, vou explorar essas questões como Elon Musk faria, indo além das aparências e analisando os fundamentos. Nesta série dividida em 3 partes, vamos dissecar as causas dessa crise iminente, os sinais de alerta e, claro, as oportunidades escondidas em meio ao caos. Afinal, toda crise também é uma oportunidade para os visionários que conseguem enxergar além do óbvio. O cenário econômico global e suas repercussões no Brasil. A economia global está em transformação acelerada, e o Brasil não é uma ilha isolada dessa dinâmica. Para entender a crise de 2025, precisamos olhar para o contexto internacional. O aumento das taxas de juros nos Estados Unidos, combinado com a desaceleração do crescimento na China e os conflitos geopolíticos, gerou uma tempestade perfeita. O Brasil, como uma economia emergente, depende fortemente de exportações de commodities, como soja, petróleo e minério de ferro. Porém, quando os preços dessas commodities caem devido à redução da demanda global, o impacto é devastador. Empresas que dependem dessas exportações sofrem, empregos são perdidos e a arrecadação do governo despenca. Além disso, a alta dos juros em países desenvolvidos torna os investimentos em mercados emergentes menos atrativos. O capital estrangeiro, que poderia ser usado para financiar projetos e impulsionar o crescimento, começa a sair do Brasil, agravando a desvalorização do real e tornando produtos importados ainda mais caros. Elon Musk diria: em tempos de crise global, a inovação e a diversificação econômica são fundamentais. O Brasil, porém, tem lutado para diversificar sua economia e reduzir sua dependência de commodities. Isso deixa o país vulnerável a choques externos, como os que enfrentaremos em 2025. A crise fiscal e o efeito da dívida pública. Outro fator crítico é a crise fiscal interna. O Brasil tem uma dívida pública crescente, resultado de anos de gastos desenfreados e má gestão. Em 2025, a combinação de juros altos e baixo crescimento econômico torna o pagamento dessa dívida ainda mais difícil. Quando um governo gasta mais do que arrecada, ele precisa buscar financiamento. E isso geralmente é feito por meio da emissão de títulos públicos. No entanto, à medida que a confiança no governo diminui, os investidores começam a exigir juros mais altos para compensar o risco de inadimplência. Isso cria um ciclo vicioso. O governo paga mais juros, o que aumenta o déficit, e precisa emitir mais dívida para cobrir os custos. E o que isso significa para o cidadão comum? Inflação. Quando o governo imprime dinheiro para pagar suas contas, o valor da moeda despenca. Em 2025, os brasileiros enfrentarão uma inflação crescente, que corrói o poder de compra e dificulta ainda mais a vida das famílias de baixa renda. Elon Musk acredita que a tecnologia pode ser uma solução poderosa para crises fiscais. A automação e a eficiência digital podem reduzir custos e aumentar a produtividade, ele diria. No entanto, a adoção de tecnologias disruptivas no Brasil ainda é lenta, o que limita a capacidade do país de superar esses desafios estruturais. Esses 2 fatores, o cenário econômico global desfavorável e a crise fiscal interna, formam a base para a maior crise da história do Brasil em 2025. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. O colapso do sistema financeiro e a desigualdade crescente. A crise não é apenas um evento, é um reflexo das escolhas feitas ao longo de décadas. Essas palavras de Elon Musk ecoam um ponto crucial. As crises não aparecem do nada. Elas são o resultado de erros sistêmicos que se acumulam até um ponto de ruptura. Um sistema financeiro estável é essencial para o desenvolvimento de qualquer nação. No entanto, Elon Musk alerta que o sistema bancário e de crédito no Brasil está construído sobre uma base insustentável. Taxas de juros altas, várias dívidas acumuladas e falta de acesso ao crédito produtivo criaram uma tempestade perfeita que pode levar ao colapso. Juros altíssimos e endividamento. Os juros altos,
Uma característica crônica da economia brasileira são como um freio de mão puxado para o crescimento econômico. Empresas e indivíduos que dependem de crédito para investir e crescer enfrentam barreiras quase intransponíveis. Segundo Musk, uma economia não pode prosperar se seus empreendedores gastam mais tempo tentando pagar juros do que inovando. A combinação de dívidas públicas e privadas em níveis alarmantes está se aproximando de um ponto de inflexão. O governo brasileiro, para financiar seus déficits crônicos, segue emitindo dívidas que drenam recursos do setor privado. É como um balde furado. Quanto mais se tenta encher, mais se perde. Falta de crédito produtivo. O crédito que deveria ser usado para estimular a inovação e o empreendedorismo é muitas vezes canalizado para setores improdutivos ou especulativos. Essa distorção alocativa impede o Brasil de aproveitar seu enorme potencial. Musk aponta que tecnologias disruptivas, como inteligência artificial e energia limpa, poderiam revolucionar a economia brasileira. Mas a falta de investimento nesses setores deixa o país em uma posição de desvantagem global. Investir em ideias que criam valor é o que separa economias em crescimento de economias em colapso, ressalta Musk. Bancos concentrados e o monopólio de oportunidades. Outro ponto destacado é a concentração bancária. Poucos bancos controlam a maior parte dos recursos financeiros no Brasil, criando um ambiente hostil para pequenos investidores e empreendedores. Sem competição, o setor bancário mantém taxas e tarifas elevadas, drenando a riqueza da população ao invés de fomentá-la. A desigualdade crescente e seus impactos devastadores. A desigualdade social é uma das maiores barreiras para o progresso econômico de uma nação. No Brasil, esse problema não apenas persiste, mas está se aprofundando. Elon Musk alerta que, sem um esforço conjunto para reduzir a desigualdade, o país estará fadado a crises constantes. A concentração de riqueza. No Brasil, os 10% mais ricos detêm mais de 40% da renda total do país. Essa concentração de riqueza não é apenas injusta, mas também ineficiente. Musk destaca que um sistema onde a riqueza circula entre poucos não consegue criar um ciclo virtuoso de crescimento. A falta de mobilidade social também é preocupante. Famílias que vivem na pobreza enfrentam barreiras quase intransponíveis para mudar suas situações, enquanto as elites mantêm seu status com facilidade. Isso cria um ciclo vicioso que perpetua a desigualdade. Educação e inovação como saída. A solução para a desigualdade, segundo Musk, passa pela educação de qualidade e pelo acesso à tecnologia. Investir em escolas, treinamento vocacional e programas de alfabetização digital pode abrir portas para milhões de brasileiros que estão presos em empregos de baixa produtividade. Não adianta apenas redistribuir riqueza. Precisamos criar novas formas de gerar riqueza, explica Musk. Isso significa promover startups, incentivar a pesquisa e criar ecossistemas de inovação onde pessoas de todas as origens possam contribuir e prosperar. O papel da tecnologia na redução da desigualdade. A tecnologia é um equalizador poderoso. Com internet acessível e ferramentas digitais, até mesmo as comunidades mais isoladas podem se conectar a oportunidades globais. Porém, Musk alerta que o Brasil ainda enfrenta um grande obstáculo: a infraestrutura limitada e os altos custos de acesso. Programas como o Starlink, que promete levar internet de alta velocidade a regiões remotas, poderiam transformar comunidades inteiras, dando acesso à educação online, comércio eletrônico e novos mercados. Mas isso requer apoio governamental e investimento privado para se tornar realidade. O sistema financeiro brasileiro está à beira de um colapso, e a desigualdade social crescente apenas agrava a situação. Elon Musk ensina que a solução para esses problemas não está em medidas paliativas, mas em transformações estruturais profundas. Investir em inovação, tecnologia e educação é essencial para quebrar os ciclos viciosos e criar um futuro mais próspero para todos. Como se preparar para a maior crise da história do Brasil? Enquanto os cenários anteriores demonstraram os perigos iminentes que o Brasil enfrentará em 2025, há uma verdade inegável. Crises também podem criar oportunidades para aqueles que estão preparados. Invista em conhecimento e habilidades.
A crise não destrói apenas recursos financeiros, mas também expõe a fragilidade de quem depende de sistemas ultrapassados. O maior ativo que você pode ter é a sua capacidade de aprender e se adaptar. Um dos maiores erros em tempos de crise é não investir em si mesmo. Musk enfatiza que, ao invés de acumular apenas dinheiro, as pessoas precisam buscar conhecimentos que as tornem indispensáveis em um mundo em constante mudança. Isso inclui desenvolver habilidades tecnológicas. Com a automação e a inteligência artificial dominando o mercado, é essencial aprender ferramentas digitais, programar ou dominar plataformas tecnológicas emergentes. Aprimorar a inteligência financeira. Entender como funcionam os investimentos, juros compostos e sistemas de acumulação de riqueza pode fazer a diferença. Foco em habilidades de comunicação e liderança. Não importa o quão tecnológico o mundo se torne, a capacidade de liderar, negociar e inspirar pessoas será sempre essencial. Musk também destaca que o aprendizado não deve ser encarado como um fim, mas como um processo contínuo. Ele mesmo dedica horas diárias ao estudo de novas áreas, desde energias renováveis até exploração espacial. Busque independência financeira e resiliência. Aqueles que dependem completamente do sistema são os mais vulneráveis. Construir resiliência financeira é como construir um foguete. Você precisa de uma base sólida para suportar as pressões externas. Toda crise é um campo de prova para os visionários. Aqueles que enxergarem além da adversidade vão encontrar as maiores oportunidades de suas vidas. 2025 promete ser um dos anos mais desafiadores da história do Brasil. Contudo, as palavras de Elon Musk nos lembram que a adversidade também é um momento para a evolução. Investir em conhecimento, preparar-se financeiramente e adotar uma mentalidade resiliente são passos essenciais para transformar uma situação crítica em um trampolim para o sucesso. Então pergunte-se: você vai ser parte do problema ou da solução? A decisão está em suas mãos. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais insights poderosos como esse. Compartilhe com quem precisa entender o que está por vir.